Caríssimos irmãos, reverendo diácono, reverenda irmã aqui presente, podem sentar-se. Nossa reflexão hoje, no dia de São Cosme e São Damião, ela deve gerar no nosso coração o sentido que a Igreja aplica a esta liturgia e também o sentido espiritual que nós devemos aprender todas as vezes que nós celebramos a vida dos santos mártires. Hoje nós celebramos a vida de dois irmãos gêmeos que, por sua dedicação, seu serviço a Nosso Senhor, por meio da caridade, por meio do cuidado aos doentes e também por meio do seu apostolado, que eles evangelizavam os pobres, os doentes, eles alcançaram a palma do martírio. E é curioso notar que a liturgia no dia de hoje, ela coloca uma dinâmica na qual todos os santos, sobretudo os mártires, viveram com muita confiança em Nosso Senhor. O livro da sabedoria, como nós escutamos nessa leitura de hoje, nos diz que a recompensa daqueles que são justos, daqueles que procuram a Deus, está no Senhor, e é o próprio Altíssimo que tem cuidado deles. Então nós entendemos deste modo como que os santos, sobretudo os mártires, em meio à perseguição, eles se mantinham fiéis a Nosso Senhor, em meio aos seus grandes sofrimentos, às perseguições, mas eles tinham essa aqui, a sua característica essencial. Eles entendiam que a sua recompensa por eles terem sido batizados em Cristo, por participarem dos sacramentos, da vida da graça em nós, eles colocavam a sua confiança no Senhor. Eles colocavam, portanto, todo o seu amor, a sua fé, nas promessas, nas palavras de Nosso Senhor. E também o próprio Jesus, no Evangelho de hoje, que nós escutamos segundo o Evangelho de São Lucas, que é, na verdade, o Evangelho das Bem-aventuranças, e narra aqui uma introdução daquilo que Jesus estava ali para poder falar para aquela multidão. Nosso Senhor era seguido por uma grande multidão que tinha diversos interesses. A maioria, na verdade, aqui vai nos dizer, São Lucas, que eles queriam ser curados tanto das doenças físicas, mas também das doenças espirituais, da possessão do demônio, que também era uma realidade no meio daquele povo. E Nosso Senhor vai dar a eles as palavras das bem-aventuranças que garantem para nós, em meio ao sofrimento, à contradição, porque Ele nos diz que bem-aventurados são aqueles que são pobres, porque deles será o reino dos céus. Nós vemos então Nosso Senhor usar de pequenos paradoxos que nós não compreendemos quando nós não possuímos tanta fé em Deus. Nós queremos colocar a nossa segurança, a nossa confiança em coisas materiais. Mas a lógica de Jesus, a lógica de Nosso Senhor, não funciona muito bem deste modo. Ele vai nos dizer, portanto, que os santos mártires que nós estamos celebrando aqui hoje, eles viveram isso de um modo tão estupendo. Ou seja, quando Nosso Senhor vai nos dizer que nós seremos considerados como que um nada neste mundo por causa do seu nome, nós seremos infames, ou seja, o nosso nome não terá grande importância neste mundo, e foi assim também que aconteceu na vida de todos os santos mártires, e também, é claro, dos santos que por conta da sua profissão de fé, passaram por grandes dificuldades na sua vida. São Cosme e São Damião, eles viveram no século III para o final do século IV, em meio da perseguição que a igreja sofria naquele tempo. Eles nasceram na parte oriente do Império Romano, eles, portanto, seriam nascidos hoje em dia no país da Síria, e eles tinham uma profissão comum. Além de serem gêmeos, eles tinham entendido que a sua missão, o seu chamado, era, portanto, evangelizar por meio da sua profissão. Então nós devemos, em primeiro lugar, ao olhar para a vida de São Cosme e São Damião, perceber uma unidade de vida. Eles não faziam uma distinção na sua vida da igreja, da sua dedicação à igreja, a Deus, da sua profissão. Ou seja, eles tinham uma única missão. É claro, eles poderiam ser ótimos profissionais, e assim eles eram também conhecidos, e Deus, por conta da sua dedicação, da sua correspondência ao chamado à santidade, Deus deu a eles dons e carismas para poder curar. Então, eles aproveitavam dessas ocasiões que eles tinham contato ali
com aquelas pessoas que estavam doentes, e muitos deles recebiam uma cura por intercessão, pela ação do milagre que eles realizavam. Inumeráveis curas são atribuídas a São Cosme e São Damião. E por conta justamente dessa sua dedicação, isso chegou até o imperador, e eles foram condenados à morte porque eles atentavam contra a paz do Império Romano. Então, eles foram, em primeiro lugar, jogados no azeite quente para poder ser queimados vivos, mas eles saíram ilesos dessa caldeira de azeite. Atiradores de flechas atiravam contra os dois, mas essas mesmas flechas atingiam aqueles a quem jogavam aquelas flechas, atiravam aquelas flechas, e por fim, eles mereceram a vitória do martírio, a palma do martírio, justamente com a decapitação. Inumeráveis curas foram atribuídas a eles em vida e depois ainda da sua morte. Então eles nos dão, em primeiro lugar, um exemplo da sua unidade de vida, que eles entendiam que a sua missão era justamente por meio do seu trabalho profissional, da sua dedicação diária, para evangelizar aquelas pessoas que mais precisavam. Aos doentes, levar o consolo da fé, que era sobretudo a grande missão sobrenatural que eles compreendiam. É claro, eles eram médicos, entendiam da medicina daquele tempo, mas eles davam aquilo que as pessoas, de um modo mais profundo, desejam no seu íntimo, no seu coração, que é justamente a paz, a graça de Deus que vem habitar dentro do nosso coração. Então eles preparavam aqueles doentes que estavam em estado terminal, ou aquelas pessoas que também recebiam curas, para ter um encontro definitivo, para aceitar o nome de Jesus, de servi-lo com a sua vida também e atribuir a ele a glória alcançada na vida de cada uma daquelas pessoas. Então nós vemos, em primeiro lugar, a unidade de vida que havia na vida dos dois, que eles entendiam que eles deviam dedicar-se a Deus por meio do seu trabalho profissional. E em segundo lugar também a graça do martírio. Eles foram fiéis a nosso Senhor, eles compreenderam justamente que para receber o prêmio da sua vida, eles precisavam guardar a sua fé, evangelizar outras pessoas e levar mais pessoas para perto de Jesus. E eles sofreram as consequências drásticas dessa realidade. A maioria de nós, é claro, não vamos passar pelo martírio, ou talvez quase nenhum de nós irá passar por esse grande momento de dor. Mas nós temos sofrimentos diários nos quais nós podemos oferecer os nossos sacrifícios pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão também pelos nossos irmãos. E nós devemos também recordar que cada cristão deve levar outras pessoas até Jesus, seja por meio do nosso trabalho profissional, do nosso contato diário com as pessoas. Nós devemos assim levar sempre, cada vez mais pessoas para perto de nosso Senhor. E se nosso Senhor, no final da nossa vida, pedir essa graça, der a nós a graça do martírio, que nós possamos, com grande generosidade, nos entregar a nosso Senhor. Infelizmente, por conta de uma certa influência, tanto protestante, quanto de outras religiões que se apropriam da imagem de São Cosme e São Damião, nós percebemos que alguns católicos vão deixando de lado a devoção tão tradicional desses santos mártires que, portanto, geraram fé em toda a história da igreja, que concedem graças especiais àquelas pessoas que pedem o seu auxílio, a sua intercessão. Todos nós aqui conhecemos alguém que passa por certa dificuldade, seja pela doença, seja por outras dificuldades. Nós devemos recordar sempre a importância da intercessão dos santos. O protestantismo, ele vai corroendo em nós a necessidade de pedir a intercessão, de invocar a intercessão dos santos. Então nós devemos sempre manter, se nós queremos ser fiéis à tradição de nosso Senhor, à fé da igreja, nós devemos também sempre nutrir dentro do nosso coração a devoção aos santos. É claro, nosso Senhor é o único mediador, é Ele que concede, é Ele que faz a graça em nossa vida, mas aquelas pessoas que estão mais perto dEle são capazes de conceder também a nós, por sua intercessão, a graça que nós tanto necessitamos. E de outro lado, essas outras religiões que se apropriaram da sua imagem, infelizmente geram em nós certa desconfiança quando nós queremos pedir, invocar a intercessão, sobretudo, de São Cosme e São Damião, e também alguns outros santos. Mas eles são santos o quê?
que morreram por causa do nome de Jesus, são santos católicos, e nós devemos, pela fé da igreja, pedir sempre a sua intercessão. Se nós queremos alcançar curas físicas, se nós queremos alcançar graças especiais na nossa vida, nós devemos, neste dia de hoje, pedir a São Cosme e São Damião a graça tão importante que nós desejamos. E muitas pessoas, de uma certa forma, isso diminuiu nos nossos dias, no nosso tempo, mas as pessoas mais antigas tinham costume, por conta da sua promessa feita a São Cosme e Damião, dar doce às crianças. Então, nós quase não percebemos isso hoje acontecer, porque justamente, como eu disse, nós temos duas influências que vão corroendo a fé tradicional da igreja na intercessão dos santos. Seja o protestantismo, que gera em nós certa desconfiança em relação a certos santos, e também essas outras religiões que se apropriaram da sua imagem. Mas a fé da igreja nos ensina a intercessão e a importância da intercessão dos santos. Nós possamos assim pedir a São Cosme e São Damião que eles possam interceder a nós em primeiro lugar, dando a nós a graça da unidade de vida, para que nós possamos ser capazes de evangelizar com o nosso exemplo, e também nós possamos pedir a eles a fidelidade a nosso Senhor, que é a maior graça que eles podem conceder por sua intercessão a cada um daqueles que pedem a sua ajuda. Que nós possamos assim, cada dia mais, aprofundar a nossa fé, nos manter fiéis na amizade a nosso Senhor e também na tradição da igreja que nos pede que invoquemos aos santos e que possamos também, com a nossa gratidão, agradecer por sua intercessão. Nós possamos assim, edificados com o exemplo de São Cosme e São Damião, agradecer, dar louvor e glória a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.